Coloca a série e o número, por gentileza. Quem colocou, só coloca apenas uma vez, tá? Eu agradeço. No final eu faço a... Oi, Yasmin, tudo bem? Cecília, Maria Clara, tudo bem? Ronald. Oi, Caio. João Vitor. A senhora faz assim, eles botam mais vezes, a senhora repete o nome deles mais vezes. Não, é porque Exato, eu ia os que eu vou falar, lendo, os que eu vou fazendo a leitura, é os que eu já estou anotando o número. professora, se alguém repetir, a senhora fala de novo. Tipo, Não é claro que não. por favor. Simon. Pedro já colocou. Caio, não há necessidade de você ficar repetindo. Eu acho que você entende as coisas já. Precisa desenhar, né, meu bem? Tia, a gente Eu vai vou repetir, ver. eu pensava que a senhora ia falar 3 vezes. Igual o tio Claro que Carlos não, que eu não sou Alberto. boba. Pra gente, igual o tio Carlos Alberto, pra gente entender, ele desenha, ele faz a apresentação de É, tela. a gente não entende, É, ele começa né? a apresentar. E tia, a gente Clarissa. vai Clarissa, ver. seu número é o É bom 9. quando ele desenha que ele explica Desliga muito o bem. microfone, senão eu falo com o Roberto. Tia, a gente vai ver a visão agora. Sim, vamos ver a visão. Ou Só um nós, minutinho. ou nós vamos reler o texto. Ah, a gente só vai Não, ver a reler visão. não. Nós vamos dar continuidade de onde nós paramos. Nós tínhamos falado na... Pronto, eu já peguei os números de quem já havia colocado. Qualquer coisa no final, menciono novamente. Nós havíamos falado, né, na aula passada, a respeito do sistema sensorial e nós conversamos a respeito dos nossos sentidos, né? Os nossos sentidos permitem a gente ter a conexão de tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Perceber tudo que está acontecendo ao nosso redor. Pode já, Clarissa? Isso por quê? Porque os nossos sentidos, eles captam a informação, digamos assim, eles acabam recebendo a informação e levando, né, para o nosso sistema nervoso, certo? Então, nós vamos da mili página 219. Então, durante esse capítulo, nós vamos trabalhar os nossos sentidos, vamos estudar um pouco a respeito dos nossos sentidos, sempre relacionando aí um ao outro, né? Porque os sentidos, eles são bastante importantes para que nós possamos perceber tudo que está acontecendo ao nosso redor. E não é à toa que o autor colocou lá, a conexão com o mundo. Por quê? Porque nós só percebemos tudo quanto acontece ao nosso redor, o que está acontecendo no mundo, graças aos nossos sentidos, que nos permitem. Tá certo, Pedro. Né? Que nos permitem isso aí, essa percepção, esse sentir, né? Então, na página 219, nós temos aí a introdução sobre os sentidos, onde diz o seguinte: através dos órgãos do sentido, o ser humano é capaz de identificar os fatores ambientais compatíveis com as suas funções vitais. As informações obtidas acerca do meio ambiente proporcionam condições de adaptação e sobrevivência ao ser humano. Essas informações são detectadas por órgãos especializados na percepção dos estímulos ambientais. Quais são esses órgãos? Justamente os olhos, o nariz, a nossa boca, a nossa pele, a nossa língua, né? Nossas orelhas, desculpa, não tinha mencionado, tá? São órgãos que permitem a gente perceber o que está acontecendo, sentir, levar estímulos ao nosso sistema nervoso, tá? Esses órgãos, eles são órgãos, como Que foi página a mencionado, gente tá? página 219. Ah, tá. O problema é que vocês são mecanizados a ficar só lendo, e nunca vocês que eu falo é de modo geral. Eu não, A nesse gente se momento eu estou acostuma. comentando. Eu sei que a gente acaba se acostumando com algumas coisas, só que eu estou falando, lendo alguma parte para tu acompanhar e comentando também, fazendo uma relação de uma coisa com a outra. Tá certo? Então, na página 219. Então, como eu estava falando, esses são órgãos
219 a página, viu, Taima? Desculpa. Não é a 119. Desculpa também. É a página 219, tá? Outra coisa, só abrindo um parêntese. Procurem o livrinho de apoio que veio na coleção de vocês, tá? Ciência Prática. Nós vamos usá-lo também. Quando nós encerrarmos esse capítulo, nós vamos fazer uso dele, tá certo? Eu acho que eu não tenho esse Tem, meu bem. Todos vocês possuem, porque veio junto com a coleção. Tem, O nome é um livrinho roxo. tem sim, tia, só tá lá dentro. Nós não vamos usar agora. Geografia já. Você vai procurar. Você vai ter tempo suficiente para procurar. Por isso que eu já estou lhe dizendo. Você vai procurar este livrinho que a tia está falando. O nome é Ciência Prática, tá? Você vai procurar. Quando nós encerrarmos o capítulo 13, nós vamos trabalhar com ele. Então, você vai ter que estar com ele em mãos, certo? Então, vai dar tempo para você procurar. Começa a procurar a partir de hoje. Todos vocês possuem porque veio junto com a coleção, tá? Página 219 não tem correção. Ah, sim, corrigiu a página, entendi. Eu Desculpa, corrigi o número. desculpa. Porque tu botou correção ciências, eu... Não foi nem atividade, correção de ciências. Desculpa, tá? Então, dando continuidade aí, como eu estava falando para vocês. Então, esses órgãos, eles são órgãos especializados para perceber estímulos. E esses estímulos que ocorrem ao nosso redor, e esses estímulos, eles são levados até o nosso sistema nervoso, tá? Entre os estímulos, destacam-se aqueles que se relacionam à visão, olfato, audição, tato e ao paladar. A percepção da posição espacial e a dor, também é percebida através desses sentidos, tá? Então, nós temos aí, ó, dentro desse quadrinho, na página 219, nós temos a forma como nós podemos agrupá-los, né? De acordo com as suas estruturas sensoriais, nós podemos agrupá-los em 3 categorias. E nós temos aí, ó, receptores de distância, que permite a gente perceber coisas que estão distantes do nosso contato, né? Nós temos aí os olhos, o olfato e a audição. Esses 3 sentidos permitem a gente perceber coisas que estão próximas, mas também permite a gente perceber coisas que estão bem distantes de nós, né? Então, eles são tidos como receptores de distância, porque nós conseguimos visualizar uma imagem que está distante, sentir o cheiro, por exemplo, da comida quando está sendo feita. Às vezes você nem está na cozinha, mas você está sentindo o cheiro, né, de algum alimento que você gosta. E as orelhas, porque a gente consegue ouvir sons, ruídos, barulhos que estão distantes da gente, tá? Então, esses 3 sentidos aí são tidos como receptores de distância, tá? Eles permitem que percebermos o que está acontecendo, mesmo não estando próximo da gente, mesmo estando distante. Aí nós temos os receptores de contato, que são terminações nervosas, no caso aí o tato, a pele e pápilas gustativas, que é o paladar, né? Contato, precisamos tocar, sentir, né? O tato, nós tocamos, nós sentimos. A nossa pele, ela permite... Que a pele já fosse responsável pelo tato. Aí, tipo... É porque, no caso aí, o tato que ele está se referindo é quando a gente toca, né? Com as mãos. Então, esse exemplo, quando eu toco alguma coisa, por exemplo, eu estou tocando aqui na minha lapiseira, utilizando o tato. Isso, tá utilizando o tato. Aí ele menciona aí a pele, porque assim, a questão da sensibilidade da pele para que nós possamos, quando a gente percebe uma temperatura fria, uma quente, tal. Tia, o meu tá travando muito. Tu sai e entra novamente para ver se dá certo, que o Pedro fez isso. Sai e tenta entrar novamente, que às vezes dá certo. Tá. Então, a pele que ele está se referindo é com relação à questão da temperatura. A sensibilidade que nós temos na pele para sentir a diferença de temperatura, tá? E as papilas aí gustativas, o paladar. Né? Obrigada. Ele, no caso aí, o livro está se referindo nessa forma. O tato no sentido de pegar. Pronto, peguei aqui um frasco. Se eu estivesse de olhos fechados, eu ia tentar identificar o objeto. Quando nas séries iniciais, a gente gosta muito de fazer essas brincadeiras, né?
de vendar os olhos e tentar fazer com que a criança tente adivinhar os objetos. Já Ou fiz sentir. essa brincadeira com meus amigos. Aqui de Professor, casa. isso já apareceu em vários programas. Isso já apareceu em programa de televisão e com adultos que, tipo, acho que uma mulher estava vendada e tinha que adivinhar qual era o sabor de um determinado alimento. Tipo, Pronto, dá para uma fazer torta, que torta. isso. Tanto dá para fazer com alimentos, né? No caso aí você vai estar, que é um receptor de contato, o alimento, para você sentir o sabor e tentar identificar, como também pelo tato, né? Você pegar algum objeto, tentar descobrir qual é o objeto estando de olhos vendados, né? Então, são esses receptores de contato, eles permitem isso aí. E a pele, como eu te falei, a pele ele colocou para tu sentir a temperatura, a questão de temperatura. Se está quente, se está morno, se está gelado, frio, certo? E temos aí, com relação a estruturas sensoriais, é uma terceira proposta, que é aí os proprioceptores, tá? Que são os músculos, articulações e tendões, certo? São os proprioceptores, Mas, músculos, articulações e essa tendões. função dos proprioceptores, qual a função deles? Quer dizer, por que eles Eles estão lá? também nos permitem sentir, né? Nós sabemos que o músculo faz parte da nossa locomoção, né, da movimentação. A articulação faz parte também dos movimentos simples, como balançar dos dedos, e os tendões, acho que servem para ligar, se não me engano. Muito bem, Time. Ligamentos para ossos ou músculos, se não me engano. Não me lembro no momento. Muito bem. Exatamente isso, tá? Aí, no caso, eles são tidos como proprioceptores, né? Mas eles também, eles possuem estruturas sensoriais, permite também sentir, tá? Dando continuidade, nós vamos começar aí com um dos sentidos bastante importante para a gente, que é a visão, né? A visão é um dos receptores de distância, como nós mencionamos nesse instante. Aí nós vamos falar um pouco a respeito da visão, certo? A visão que nos permite aí perceber as cores, a claridade, ambientes escuros, enfim, interagir com o meio externo, né? Clarissa, por gentileza, página 219, abaixo da palavrinha visão. Visão. Graças a esse sentido, podemos admirar uma bela paisagem ou uma escultura, identificar a escuridão ou luminosidade Luminosidade. excessiva. Interagir com a tela do seu computador ou smartphone, e é de zero. Para isso, uma série de estruturas atua de forma coordenada. Os bulbos ou globos oculares são as estruturas responsáveis pela visão. Sua função é receber os estímulo luminar do meio ambiente e convertê-lo em pulso elétrico, que são direcionados ao cérebro. Continua? Pronto, parou aí, meu bem. Ó, no caso aí, como ela mencionou, né? A nossa visão é um dos sentidos que nos permite perceber tanto o que está próximo da gente, como permite também perceber o que está distante, visualizar o que está distante, né? Receptores de distância. Receptor de distância. Aí ela mencionou o seguinte, que a nossa visão permite justamente a gente perceber na tela do nosso computador ou smartphone, interagir, né? Perceber a escuridão, a questão da luminosidade. Professora, Oi. eu acho que dos 5 sentidos do corpo humano, a visão é a mais importante. Eu acredito que todos são importantes, não tem o mais importante, Pior né? que Se a é gente, verdade. se a gente parar para pensar, eu acho que eu já tinha até mencionado com vocês, às vezes existem pessoas que não enxergam, né? Que não tem esse sentido da visão, porém ela tem os outros sentidos mais aguçados, né? Conseguem perceber as coisas de forma Tipo mais... um cego não enxerga. Ele uma usa pessoa... um bastão para ele tocar as coisas, para ele andar.
Pronto, aí no caso ele já está usando o tato, né? É. Ele usa o tato, ele usa a audição. Tia, eu fico em Dependendo da dúvida situação, ele usa o olfato. Como é, Time? Eu acho que o sentido, dos 5 sentidos, o mais importante, quer dizer, eu acho dois muito importantes. Os mais importantes que eu acho são a visão e o paladar. Que a visão nós precisamos muito dela para identificar as palavras, como, por exemplo, fazer a leitura, assistir qualquer coisa, determinar a luz e a escuridão. E o paladar, porque, tipo assim, ele é responsável pelo sabor, né? E, tipo, a gente come alguma coisa e não Mas aí sente nada. tu já se imaginou sem ouvir? Todo mundo conversando ao teu redor e tu sem entender nada? Eu acho que é melhor do que ficar sem saber comer as coisas. Será? Eu acho que todos são importantes. Não tem aquele ou É, melhor. tem razão. Os todos são muito importantes. Se formos parar para pensar, assim, conseguimos, lógico, viver, sobreviver com a ausência de algum, como, por exemplo, aí a Clarice falou a respeito de uma pessoa cega, né? A pessoa cega, ela consegue viver sem a visão. Porém, ela não tem como ela imaginar como é o mundo externo, né? Como é o ambiente. Ela idealiza, né? Ela pensa. Porém, são imagens que ela cria, não imagens que ela projetou, né? E não imagens que ela visualizou. Então, acho que todos são importantes. Não tem aquele que seja mais ou menos. Todos são importantes. Assim como deve ser muito ruim você não conseguir sentir o cheiro, né? O cheiro de um alimento, o cheiro de uma rosa, o cheiro de um perfume, né? Deve ser muito ruim também. Não conseguir. Professora, Oi, professora, tô eu ouvindo. ouvi falar que para a gente conseguir sentir os cheiros das coisas, uma pequena molécula dessa coisa que a gente cheirou entra no nosso nariz, né? Uhum, para que você possa sentir o cheiro, né? Ninguém me falou disso. Legal. Eu pensava que era mentira, só que agora que a senhora falou que é verdade. E Tá tão também desanimado. quando a gente cheira alguma coisa, ela fica mais leve também. Eu vi isso. Eu ia falar isso. Eu não sei. Essa parte eu não sei se ficaria mais leve. Alguma coisa a mais ou pode continuar? Eu Gabriel? sabia que quando a gente pinta um quarto, o quarto fica pequeno, mais pequeno. Professora, Não. Acho que isso Isso é já Menor. relativo. Eu Ô, acho que isso Pedro, aí é um pouco, ai, trabalha um pouco, como é que eu posso dizer? É um pouco relativo. cara, Existe cores que dão uma ideia de amplitude, mas são ideias, não quer dizer que vai ficar maior ou menor. cara, acho que isso é mais uma teoria da conspiração mesmo. Trabalha mais a questão, a nossa cabeça, né? A questão da amplitude. Assim como, tia, por exemplo, tua sala é pequena, mas tu coloca um espelho enorme. Aí dá uma sensação de uma sala maior, mas é só a impressão, não é real, né? Tia, eu já vi isso uma vez. Você pode estar numa sala comum, aí você, sei lá, coloca um monte de espelhos, ou entre uma sala dos espelhos, você dá a impressão de que, sei lá, um lugar gigantesco, mas na verdade são um monte de espelhos e tem um de você em cada. É a sensação de amplitude, né? Dá uma sensação de amplitude, uma coisa mais ampla. Porém, não é real, né? É só a sensação. Vamos continuar, vamos. Cadê o Gabriel? continua, tia. Aqui, tia. O Gabriel já havia pedido. Aí depois a gente volta. Tá, Clarissa? Tá bom. Ok. O segundo parágrafo da visão, né? Isso. O olho é formado por três membranas Membranas. denominadas esclear ou esclerótica, Coroide. coroide e retina, bem como por meios de retifração, chamados de Córnea. córnea, humor, óculo cristalino
humor, Vítreo. vítreo, Vítreo. vítreo. A refração é o processo pela qual a luz entre o globo ocular atravessa e informa a visão. Isto porque nosso olho funciona como sistemas de lentes para onde a luz atravessa, como Veremos. veremos Veremos adiante. adiante. Ó, no caso aí, ele vem falando. Primeiro, no primeiro parágrafo, como a Clarice já tinha falado, nós temos aí os bulbos e temos os glóbulos oculares, que são estruturas que são responsáveis pela visão. Aí nós vimos agora no segundo que o olho ele é formado por 3 membranas, que é a esclera, a coroide e a retina, certo? Aí ele vem falando, e até mostra aí na imagem ao lado, uma fotografia de um olho com a pupila contraída e uma foto do olho com a pupila dilatada. Por exemplo, quando nós vamos fazer um exame de vista, né, vamos ao consultório do oftalmologista, em alguns casos ele dilata a pupila. Oi. Eu tenho um problema no meu olho e eu tenho que fazer uma cirurgia, que o meu olho é travesso. Mas aí essa cirurgia tem uma idade certa para tu fazer, um tempo determinado, como Eu não funciona? sei, mas eu vou no mês de outubro para eu ir lá, que o meu óculos quebrou, eu preciso comprar o meu óculos. Isso daí é ruim. Tá. Certo, Tia, então quando... Oi. Só tia porque tu também, quebrou o óculos não quer dizer que é um problema. O problema é que ela quebrou o óculos, ela precisa dele para poder estudar. É, só isso. Mas se Mas é você ruim. for para você tirar o bem ruim óculos mesmo. e ficar perto da coisa, dava para enxergar bem perfeito. Caio, nós vamos Eu ver isso aí, uso óculos. eu sei, meu bem, mas nós vamos ver isso mais adiante. Depende da situação. Existem pessoas que conseguem enxergar melhor quando o objeto está distante. Aí nós vamos ver isso aí mais adiante, tá? Tia, uma Existem pessoas que pergunta. conseguem... Oi. Pode terminar de responder. Tá. Só um minutinho, tá? Então aguarda aí. Viu, Caio? Então, assim, existem pessoas que conseguem visualizar quando o objeto está, como você está falando, né? Só aproximar aí o livro, no caso. Mas existem pessoas que, ao aproximar demais o objeto, ela começa a ver ele embaçado. E nós vamos ver isso aí nas próximas páginas, tá? Existem pessoas que, para poder enxergar melhor, o objeto tem que estar um pouco distante, não tão próximo a ela. No caso, se ela falou que está ruim, é porque justamente para estudar, quem necessita do óculos, é ruim para estudar, né? Porque cansa a sua visão. Diga. Tia, também uma pessoa surda, assim, ela precisa de alguém que ensina, faz sinais de palavras também, E Libras. É uma linguagem universal aí. né? Tá? Nós chamamos de Libras. É justamente para que essas pessoas elas possam se comunicar, elas possam compreender o que você está falando e possam se comunicar numa linguagem universal, de sinais, né, de gestos, que seja compreendidos por todos, tá? Fala, Taimo. Então, tia, aqui o livro está dizendo sobre a refração, que é o processo onde a luz entra no globo ocular, atravessa e forma a visão. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, quando que nós só conseguimos enxergar porque a luz penetra nos nossos olhos. Como se ela entrasse no olho e, por causa disso, nós conseguíssemos ver o que está ao nosso redor. É isso? Isso. É isso mesmo. Mais adiante, volta a falar, nós vamos ver. Professora, uma coisa. Como uma pessoa surda descobre a linguagem das Libras? Como alguém vai falar para ela o significado dessas palavras? Linguagem de Libras são gestos. Tá? Então, como Hoje em ela vai dia, descobrir que ela tá... você, por exemplo, você não nasceu nem significa? falando, você não nasceu falando, você não nasceu andando, você foi aprendendo aos poucos. Uma pessoa também que não escuta, ela vai sendo adaptada, aos poucos ela vai aprendendo. Geralmente quem não escuta não fala, né? Porque você só fala porque você ouve. Então você escuta, você aprendeu a falar.
Então, pessoas que não escutam, elas não aprendem, dificilmente, não conheço, pode até existir, mas eu tô falando assim, em casos de criança, né? Porque pode dizer assim, tia, mas meu avô não escuta e fala, mas aí já é outra situação, né? Outra questão. Mas aprende. Hoje em dia, essas crianças que não enxergam, crianças que não escutam, elas podem frequentar a escola normal junto com você, por exemplo, que você escuta, fala, corre, enfim, tem todos os sentidos. O que é que vai fazer a diferença? É que esta criança ela precisa de um intérprete, né? De uma pessoa que vai auxiliar a ela a compreender a linguagem de sinais e vai ensiná-la como usá-la. Alguma coisa, Caio? Não. Entendeu? Mas elas acabam aprendendo a linguagem de sinais. Por quê? Porque elas já são incluídas na escola, então elas precisam de um auxílio de um intérprete, e esse intérprete vai funcionar como um professor, ele vai ensinar. Peraí, uma coisa, professora, como os cegos conseguem enxergar para aquela coisa? Como Como aquela o coisa cego, fazem aquele É. coisa lá que eles seguram? Eles não. Como Aquele... eles não enxergam, a única opção deles é utilizar o tato, a audição e o olfato. Caio. Só utilizar Eles, o que resta. isso, eles usam os outros sentidos. A pessoa não enxerga. Então não tem como ele ver com uma bengala. Ele sente, ele percebe. Os Como? outros. Hã? Ele fica Pelo batendo assim pros tato. Por lados. exemplo, tu nunca brincou de cobra cega? É cobra cega ou é cabra cega? Cobra Tanto cega. faz, tia. Ô, tia, são os dois, tia. São os dois. Dependendo de região, né? Eu já Depende de vi. região, modifica o nome. Tu nunca brincou de cabra cega ou cobra cega? Eu já Onde teus olhos estão brinquei, eu já vendados e tu tem brinquei. que achar o coleguinha, né? Sim, Ou sim. Então, como é que tu achava? Como é que tu procurava? Pelo som. Pelo Pelo tato. som, pelo tato. É, Então, os outros sentidos que você possui, eles acabavam sendo aguçados. Eles acabavam tendo que trabalhar para poder você atingir o seu objetivo. Ei, tia, eu antes lembro eu que brincava de cobra Peraí. cega, só que eu comecei a brincar de Marco Polo, porque as Ok, pessoas Caio, deixa o Time falam a cada falar. 10 segundos. Tá bom, deixa o Time falar, senão não dá tempo. Então, quer dizer, os cegos, eles utilizam uma espécie de bengala e eles vão sempre batendo ela. Junto com Isso, as porque ali é o batendo em tato. direções. É que, tipo, onde ele bate alguma coisa, ele sabe que tem alguma coisa ali. Isso ali vai fazer com que ele perceba, né? Aquela bengala vai ajudá-lo a perceber o que está ao seu redor. Se tem um degrau, se tem algum objeto perto. Isso daí vai ajudar. Então, esse sentido aí é o tato, é o do contato, né? Página 220. Maria Clara. Tô indo na sequência. Eu acho que é a Maria Clara depois do Gabriel. Cada uma dessas partes. É aqui, né, tia? Isso, meu bem. Cada uma dessas partes tem as seguintes características: esclera ou esclerótica. É a camada externa, fibrosa e de sustentação, conhecida como branco do olho. Coroide é uma camada média vascular e pigmentada formada por vasos sanguíneos. Retina é uma camada interna revestida de células fotossensíveis em que os impulsos nervosos são gerados e enviados em direção ao sistema nervoso central. As células Fotossensíveis. É fotossensíveis o nome. são os bastonetes, células sensíveis à luz, mas incapazes de distinguir as cores. Cones, células que possuem a capacidade de distinguir a visão de diferentes cores. Continua? Pode terminar essa parte. Nervo óptico transmite as informações dos olhos para o cérebro, no qual a imagem será processada. Ponto cego é um ponto obscuro do campo visual. No dia a dia, é difícil perceber essa diferença, pois um olho compensa o ponto cego do outro. Íris
contém a pupila, abertura que regula a intensidade de luz. É a região colorida dos nossos olhos. Pupila é a região do olho semelhante a um orifício de diâmetro regulado, que está situada entre a córnea e o cristalino, no centro da íris, e é responsável pela passagem da luz no meio exterior até os órgãos sensoriais da retina. O humor aquoso é um líquido situado entre a córnea e o cristalino. Córnea, parte transparente da esclerótica. Cristalino é uma lente elástica e biconvexa, ou seja, que possui as duas faces abauladas, responsáveis por focalizar a imagem na retina. O humor vítreo trata-se de uma substância incolor e gelatinosa de pressão controlada que mantém a forma arredondada do olho. Está em contato com a retina e o cristalino. Essas informações que a Maria Clara acabou de ler, vocês podem encontrar aí no quadro da página 220, onde tem aí a imagem do olho. A figura número 1, nós temos aí, onde tem o número 1, está mostrando na setinha, que é uma membrana que envolve todo o olho. Nós chamamos aí de esclerótica, né? É a camada externa. Ela é fibrosa, ou seja, formada por fibras, e ela é o que dá a sustentação ao nosso olho, certo? Como ele mencionou aí, é o branco do olho. Na verdade, o nome é esclerótica, tá? Essa membranazinha que envolve todo o olho aí, tem uma setinha apontando. Já o número 2, olhando só para a imagem do olho, para vocês poderem localizar, já o número 2, nós temos aí o coroide, que é justamente o quê? Onde tem aí uma camada meia vascular, ou seja, já tem aí a presença de vasos sanguíneos, né? É aquela que possui, se não me engano, o nome é pálpebras, que são como, vamos dizer assim, risquinhos vermelhos. Pálpebras. Pálpebras? Pálpebras é dentro do olho, não. Ah, tá, nada. Tá? Aí nós estamos falando só do olho, dentro, tá? O olho em si, pronto, só o olho. Ok? Aí nós temos aí, no número 2 da imagem, nós temos aí os coroides, ou melhor, o coroide, que é justamente onde começa a aparecer alguns vasos sanguíneos, tá? No número 3, nós temos a retina, né, que foi mencionada até pela Maria. A retina é uma camada justamente interna, né, porque nós temos a camada externa, que é a esclera ou esclerótica, temos essa camada que nós chamamos de coroide, que é justamente onde começa a aparecer os vasos sanguíneos, e a retina, que é uma camada interna, ou seja, dentro do olho, né, revestida de células fotossensíveis. Fotossensíveis por quê? Porque permite a gente perceber o que está, visualizar o que está acontecendo ao nosso redor, né? É a que transmite aí os impulsos nervosos, digamos assim. Aí ela até na leitura dela, quem estava acompanhando, deve ter escutado falar e viu aí, que nessa parte aí da retina, nós temos algumas células que são chamadas de células fotossensíveis, que é justamente os bastonetes e os cones. Os bastonetes são células sensíveis à luz, mas elas não têm a capacidade de distinguir as cores, né? Exemplo, verde, vermelho, azul, preto, não tem essa capacidade. Já nos cones, as células conhecidas como cones, elas possuem já a capacidade de distinguir, né, diferentes cores, de perceber diferentes cores, certo? Bastonetes são células que não percebem as cores, não conseguem distinguir, e os cones conseguem distinguir as cores, certo? Esses dois tipos de células são células fotossensíveis que estão localizadas na retina, ok? No ponto 4, nós temos aí o nervo óptico, né? Esse nervo óptico justamente é onde há a transmissão de informações, né? Informações do olho para o nosso cérebro. Como a gente já tinha mencionado, tudo bem, Maria, tem problema não. Nessas aulas, como nós estamos transmitindo de casa, sempre acontece isso aí, algum ruído, algum barulho, passa alguém falando, né? Um carro anunciando uma propaganda, isso acontece, tá? Não se preocupa não. Então, voltando aí... Eu tava mostrando o vídeo pra gente aparecer. Caio, tudo bem. Tá? Então, no nervo óptico,
é justamente onde há transmissão, né, de informações, e essas informações vão para o nosso sistema nervoso, né? Nós já tínhamos conversado a respeito a respeito disso aí. Tudo o que acontece no nosso corpo, se você levou uma topada, por exemplo, aquela informação, ela vai até o seu sistema nervoso, vai até o seu cérebro, né? Então, tudo é transmitido. No caso aí do nervo óptico, ele transmite aí as informações captadas pelo olho, percebidas pelo olho, até o nosso cérebro, tá? No qual a imagem será aí processada. O ponto 5, nós temos aí o ponto cego, onde ele diz que é um ponto obscuro do campo de visão. No dia a dia, ele vem até falando que é difícil a gente perceber a diferença entre um olho e o outro, porque um acaba compensando o outro, né? Podemos citar o exemplo, como exemplo, quando você entra um cisco no seu olho, né? Às vezes atrapalha um pouco a sua visão, mas em compensação o outro consegue perceber, consegue transmitir, consegue captar. Temos a íris, ponto 7, ou melhor, pulei um, desculpa. No número 6, aí olhando para a imagem do olho, no número 6 está apontando justamente os vasos sanguíneos, ó, dentro do olho. Essas ramificações que vocês estão vendo aí dentro da imagem, são os vasos sanguíneos, tá dentro do olho. O número 7, nós temos a íris, onde contém a pupila, nós já tínhamos até mencionado, a pupila, ela acaba regulando a intensidade de luz, por isso que eu falei. Mais adiante nós vamos ver a questão de pessoas que têm aquela necessidade de fazer a leitura de um livro, de um texto bem próximo do rosto, como nós já tínhamos falado, né, Caio? Caio e Clarissa. Como também existe aquelas pessoas que precisam estar com um objeto mais distante para conseguir visualizar, conseguir fazer uma leitura de um texto, de uma propaganda, enfim. Tá? Então, na íris é onde nós temos aí a pupila. Já a pupila, número 8, observando aí a pupila, é a região do olho semelhante, a um orifício de diâmetro regular, que está situada entre a córnea e o cristalino. No centro da íris, o centro da íris, no caso. Tá certo, Gabriel, eu libero já, só um minuto, tá? No centro da íris é onde acontece aí a passagem da luz. A luz do meio externo, o que está fora, né, para o interno, até ser percebida aí pelos órgãos sensoriais, tá? Eu vou só conferir aqui o número de chamada de vocês e na próxima aula a gente dá continuidade falando a respeito da visão, porque a visão tem muita coisa a ser falada, a ser mencionada. Só um minuto, Maria Clara, eu vou falar e vocês vão só me dizer se está faltando alguém, tá certo? Sexto ano A, eu anotei o número 8, o 4, o 7, o 15, 14, 16, 10, 2, 3 e 12. Faltou alguém do A? Ok, sexto ano B. 13, 1, 14, 15, 4, 5, 2, 3, 9, 11. Faltou alguém do B? Se não faltou ninguém dos números mencionados, tenha uma boa tarde, tá? Na próxima aula nós vamos dar continuidade a falar a respeito da visão, porque hoje não deu tempo de encerrar. Então, na próxima aula a gente vai dar continuidade falando a respeito da visão e vamos falar a respeito de outro sentido, tá bom? Tenha uma boa tarde e até quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço em todos. Tchau, Um abraço. até amanhã. Até quarta. Tchau, um Tchau, até abraço. Tchau, tia. Beijos. Beijos. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Eu gosto da tia Marília.